já desde o início, ele já planeja a restauração do homem. Por quê? Porque o homem, ele não foi criado para viver longe de Deus. O homem, ele foi criado para ter uma vida com Deus, viver em comunhão com o Senhor. Sabemos que Deus não criou o inferno para os homens. A Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Por que então, amados? Tantos homens, e quando eu digo homens, são homens e mulheres, estão povoando o inferno. É verdade? Essa é a vontade de Deus? Não. A Bíblia também nos diz que a vontade do Senhor é que todos sejam livres, sejam salvos. Então nós entendemos que a missão do Senhor Jesus é trazer o homem de volta para Deus, restaurá-lo, e restaurar de uma forma plena, completa. Quando nós nos convertemos, quando nós declaramos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós entendemos que Deus faz uma restauração completa, plena, certo? Mas nós sabemos também que nós não podemos ficar parados naquela primeira condição que Deus nos colocou. Por isso é que o próprio Jesus Cristo, ele diz que desde o tempo de João Batista, a vida eterna, a salvação, ela é conquistada com força, porque nós precisamos nos esforçar. Não é com força do braço do homem, não, amados. É com a força de vontade, com a sua determinação, com a sua vontade de querer viver a vida eterna. É com a sua vontade, é com a sua alegria, o seu prazer, o seu gozo de servir o Deus que ele entende que o retirou do lamaçal do pecado. Então Deus mandou o seu Filho para essa grande missão. E o que Jesus faz lá em Filipenses capítulo 2? Primeiro, ele deixou o seu trono de graça, ele deixou tudo que ele tinha lá junto ao Pai, a sua condição de Deus, e veio a esse mundo e nasceu de mulher, se fez homem. Primeira humilhação de Jesus foi se fazer homem, amados. Mas o texto que nós lemos disse que ele, depois de se tornar homem, ele ainda se humilhou de novo, na condição de escravo, de servo, de obediente. E é isso que nós precisamos, sermos servos de Deus, sermos vidas 100% submissas ao nosso Senhor. E quantas vezes queremos ser Senhor de nós mesmos? Quantas vezes deixamos de fazer algo para Deus porque fomos vencidos pelo cansaço, pela preguiça e tantas outras coisas? Aí eu sou o Senhor da minha vida, hoje eu não vou à igreja porque eu estou cansado. Mas o sacrifício que Jesus fez e o preço que ele pagou, eu boto no bolso, né? Naquele dia não quero, boto no bolso. Dia seguinte eu estou disposto, aí eu vou fazer o trabalho do Senhor. Pois bem, Jesus veio a este mundo, e eu costumo dizer isso lá no ministério. Jesus teve um ministério principal, amados, o ministério do ensino. Por isso ele era chamado por muitos como mestre, rabi, né? Mestre. E ser mestre naquela época não era nada fácil, até porque haviam os falsos mestres, aqueles que tinham seus próprios interesses, os religiosos, aqueles que usavam da religião, usavam da lei de Moisés, usavam de todos aqueles incisos. Aprenderam no seminário que são cerca de 600, amém? 600, onde eles tiravam proveitos para si mesmos, onde eles se enriqueciam, e o humilde, aquele simples, o pequenino que Jesus fala aqui, nesse mesmo texto, um pouquinho antes,
pagavam um alto preço. Quando nós vemos Jesus no capítulo 11, um capítulo antes desse que nós lemos aqui, Jesus falando acerca da geração, acerca dos incrédulos, Jesus chama a atenção. Jesus cita 3 cidades onde ele fez grandes milagres, amados. E ainda assim operava, prevalecia naquele lugar a incredulidade, porque Jesus lança na face deles a sua incredulidade. E eu gosto muito de fazer comparações. Hoje é diferente. O povo crê mais no Senhor? Não, queridos. Nós continuamos vivendo uma geração de incrédulos. Nós continuamos vivendo uma geração de religiosos. Nós continuamos vivendo uma geração sem amor. Jesus falou que chegaria um tempo que o amor de muitos esfriaria. Se naquela época o amor já não existia como na proporção que Deus esperava do homem, como será, amados, daqui mais alguns anos? Porque hoje nós já vemos aí noticiário, às vezes vemos nos nossos próprios olhos. Eu sou vendedor, trabalho na rua, sou representante comercial, às vezes tem que correr, algumas vezes tem que entrar em comércio enquanto tiro para um lado e para o outro, e é verdade. Fui gerente de mercado há 28 anos, queridos. Eu sei bem o que é violência. Viver na rua, viver em áreas de risco como eu vivo, do nada você começa a ouvir disparos, que não é de mais de 38 e 32, agora é fuzil. Nossa, parece que está dentro da sua casa, a gente corre lá, corre para o quarto, quando vê que está muito perto, a gente acaba entrando no banheiro, que é um lugar mais seguro. Houve melhora, queridos? Houve não. Por isso é que a Bíblia nos ensina a sermos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Sabe por quê? Porque tem muito crente que nem na rua vai mais, está comigo. Eu costumo dizer na igreja, nas minhas reuniões com alguns irmãos, a depressão é a doença do século. Eu faço alguns aconselhamentos com alguns irmãos depressivos. Aqui o pastor orou. Pastores, líderes, tirando suas próprias vidas. Líderes, vivendo uma vida, me perdoa a expressão, espiritual miserável. Sabe por quê, amados? Porque em algumas vezes, em alguns lugares, essas vidas aprenderam, através da própria palavra de Deus, algumas inverdades ou verdades distorcidas. E eu brigo muito lá no ministério. Eu não costumo levar ninguém de fora para pregar lá. O Gleibson sabe disso, ele pregou lá, porque Deus confirmou que eu podia chamar o Gleibson, né, Gleibson? Mas não vai, irmãos. Eu vivi muitas decepções dentro do ministério, muitas decepções. Por quê? Porque você vê com os olhos naturais e não busca ver com os olhos espirituais quem você coloca para ministrar na sua igreja. Por causa dessas inverdades, eu já passei 4 domingos, há muito anos, na Assembleia de Deus Central no Clube Bandeira, nossa igreja era lá. Eu tive que pregar 4 domingos corrigindo a igreja, porque quase que me trouxe a saída de alguns membros. Então eu coloquei no meu coração, orando a Deus, eu vou criar o meu próprio ministério, eu vou preparar os meus obreiros, eu vou me doar para os obreiros, para a igreja, para que eles conheçam a palavra, para que eles ministrem, porque assim, amados, eles estão aprendendo daquilo que nós passamos através da palavra de Deus. Então Jesus veio a este mundo, se humilhou, deixou lá o seu trono de graça, nasceu de mulher,
Maria. Mas depois disso ele resolveu se humilhar mais ainda, ele desceu mais ainda. E nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Por isso que eu digo que ali assusta. Semana teológica. Porque tem muitas pessoas que batem no peito e dizem: eu sou teólogo. Eu conheço mais que você. Quem é você, rapaz, para falar comigo? Amados, eu já fui confrontado, meu ministério sabe disso. Preguei bastante a Assembleia de Deus, tá? Bastante. E fui confrontado várias vezes. Hoje a Igreja Batista não me convida mais, a não ser a Batista do Calvário, lá em renovada, lá em Tribobó. O povo acha, amados, que você é diferente, que ele é o certo. Ele costuma olhar para você e você não tem um anel, eu não uso anel, não preciso. Eu não uso nem minha carteira, amado. Eu botei hoje aqui porque eu já fui em igreja que me exigiu a carteira de pastor, de ministério. E eu lembrei na hora, peguei lá que fica guardadinha. Isso é religiosidade, amados. Eu não fui convidado aqui porque talvez eu seja professor do Gleison, porque talvez eu tenha um ministério de oração e intercessão, ministério focado em intercessão e libertação, e eu ouso falar focado na palavra, doa quem doeu, eu digo no ministério lá. Nunca consegui pregar mamão com açúcar para a igreja, nunca. Eu prego a verdade, palavra. Glória a Deus. Eu digo para eles: o dia que vocês não gostarem da minha pregação, não tem problema não. Pode ir para outra igreja. O que não vai acontecer é eu chegar lá e Deus falar assim: Zé Custódio, você é um frouxo. Você pregou só para agradar aquele povo, ó, todo mundo está lá no inferno. Eu digo isso para ele: está aí, o Pedro meu sabe disso. Lá nós temos um lema, amado, não afrouxa não. E é bíblico, hein? Conhece? A Bíblia diz: se você se mostrar frouxo no dia da sua aflição, amados, o crente tem que viver as aflições do dia a dia, não tem jeito. Nós sempre temos algo para buscarmos em Deus e nos renovarmos e nos fortalecermos. Então Jesus, ele veio a este mundo com a missão de resgatar o homem, mas antes de cumprir o resgate, ele tinha que ensinar acerca do Pai, ensinar acerca do seu reino, porque Israel achava que ele veio para salvar, né, o povo de Roma, não é isso? Queria vir num cavalo branco com um monte de soldados simples e humildes, andando de um lado para o outro, e ele percorreu toda aquela região pregando acerca do reino de Deus, curando os enfermos, libertando os cativos, fazendo sinais e maravilhas para que o reino de Deus fosse visto e crido através daqueles sinais e maravilhas. Se não houvesse sinais e maravilhas, quem é esse homem? É mais um profeta, somente mais um profeta. Mas ele tinha que fazer diferente. Ele tinha que mostrar para Israel que desde o início Deus planejou algo muito além daquilo que eles já tinham vivido. Deus tem algo, amados, muito além de tudo que nós já vivemos. Deus tem algo muito, muito, muito melhor do que nós já vimos e ouvimos. Deus tem planos, Deus tem projetos perfeitos para mim, para você, para sua família, para sua igreja. Deus tem. Deus tem. Eu falo muito isso no ministério. Não se acomode, fica parado não. Nós precisamos nos firmarmos no Senhor. E eu gosto muito de falar de Efésios capítulo 6, né? Fortalecei-vos no Senhor, na sua força e no seu poder. Se fortaleça na força do pastor não, amado, porque o pastor é falho, eu sou falho.
Eu tenho as minhas dificuldades. Eu não sou perfeito. Que maravilha. Perfeito é o Senhor. Ele é perfeito. O Senhor me resgatou das trevas. Glória a Deus. Que maravilha. Eu vim com uma vida ruim, gente. Fui espírita, macumbeiro, feiticeiro. Estava com minha esposa. Cadê minha esposa? Fugiu? Não, ela era mais do que eu. Tinha gente que ia se consultar com ela em casa. Nós fomos. Eu fui nascido, apresentado e criado dentro de sangue humano. Aí Deus me resgata. Eu tenho 19 anos convertido, tá, amados? Deus me resgata debaixo de uma aflição, de uma falência. Eu começo a entender tudo isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar em casa de bracinhos cruzados? Não, amados. Não. Eu me agarrei com Deus porque eu sempre tive medo de voltar. Quando eu saí, eu falo isso lá, até no seminário. Eu sempre tive medo. Mas tem crente que não tem medo não, tá, pastor? De vez em quando ele quer correr o risco. O crente não pode, amados, colocar a sua salvação em risco. Ele tem que viver a sua salvação. Ele tem que se esforçar. E como é que nós nos esforçamos? Orando, jejuando, lendo a palavra, nos fortalecendo, porque Paulo falou que os dias maus vieram. Aí o crente não se renova com Deus, não se enche da sua palavra. Minha Bíblia é toda arriscada, tá, mano? De ponta a ponta. Essa aqui já é a última, porque esse eu gastei 2 anos. Mas é arriscado, é grego e hebraico. Então, amados, se nós não nos esforçarmos, eu digo lá no ministério que Jesus é um caminho que não tem acostamento, amém, pastor? Não tem acostamento. Não dá para você, não, é um caminho. Não tem, não. Acostamento é pedra, é espinho, né? Se vocês quiserem parar e ver pedras e espinho, estaciona o carrinho de vocês aí para vocês verem. Experimento, se você quiser experimento, eu não aconselho não. Mas Jesus veio para nos ensinar, amados. Ele veio para nos dizer como nós deveríamos viver para sermos cidadãos do céu. O primeiro ministério de Jesus foi esse: ensinar, falar. Como é que nós vamos aprender se ninguém nos ensina? Como é que nós iríamos saber do reino de Deus se não viesse alguém de lá, né? Com conhecimento próprio? Como é que nós saberíamos todas as coisas se Ele, como Deus, não se humilhasse?